Olá, professora. Meu nome é Mário Estevão e eu estaria apresentando a atividade 1 da matéria de Metodologia do Trabalho Científico. O tema que eu escolhi foi IoT for the Monitorization of Energy System, que significa IoT no contexto de monitoramento de energia elétrica ou sistema de energia. Eu fiz a pesquisa de 3 artigos e aqui está o tema de cada um deles, que é o sistema de IoT de monitoramento e gerenciamento de equipamentos elétricos em uma sala de aula de estudos, a aplicação de IoT no desenvolvimento do sistema de monitoramento e gerenciamento de energia elétrica e IoT no monitoramento de transformadores de distribuição de energia elétrica, uma revisão sistemática. O primeiro artigo está aqui a capa dele, o nome é o sistema IoT de monitoramento e gerenciamento de equipamentos elétricos em uma sala de estudos. Os autores foi Ariel Alves de Freitas e Daniel Pablo Dantas Diógenes. O problema é o aumento do consumo da energia elétrica, né? Visto que, por exemplo, nessa sala aqui foi feita esse estudo, foi feita essa aplicabilidade porque foi visto que estava tendo um desgaste muito alto de energia. Por exemplo, o pessoal saía da sala e deixava a luz acesa, o ar-condicionado ligado. Então, esse estudo teve como finalidade projetar algo pensando nisso, né? Então, o objetivo foi desenvolver um dispositivo baseado em IoT capaz de monitorar as variáveis de temperatura, intensidade da luz e presença em uma sala, certo? No caso foi essa sala de aula, a fim de se verificar o uso desnecessário das lâmpadas e ar-condicionados que ocasionam o desperdício da energia elétrica, como eu havia falado. Então, foi feito um fluxograma aí para o desenvolvimento do projeto, onde foi dividido, no caso, na montagem do circuito, a programação do código, verificar o funcionamento e a calibragem, se tudo estivesse funcionando, ia para aquisição de campos, a aquisição de dados em campo, né, para gerar os resultados. Se não, se houver alguma falha, verificava se era falha de programação ou falha no circuito para corrigir e ver se tudo funcionava. Aqui nós temos um gráfico mostrando que foi feito com sucesso, né? Porque o que é que nós temos nesse gráfico? Nós temos o monitoramento da presença por essa barrinha azul e nós temos da temperatura, ou seja, quando tinha gente na sala de aula, a temperatura se mantinha baixa, né? E quando não tinha ninguém, a temperatura subia e assim foi a intensidade da luz, né? Quando tinha gente na sala de aula, a luz permanecia acesa, quando não tinha ninguém, ela desligava. E só ligava a partir do momento que o monitor de presença era acionado. Houve um leve erro de, de talvez um monitoramento com um problema com o sensor, onde entre o intervalo de 11:35 a 1:05 é, verificou que a luz permaneceu acesa e a temperatura permaneceu ainda baixa. Mas isso é algo que pode ser melhorado a partir do aprimoramento dos sensores e coisas do tipo. Foi isso que o autor destacou nos seus resultados, no caso, na sua conclusão. Mas, no geral, o objetivo foi cumprido e é isso sobre esse artigo. O próximo é esse aqui, está aqui a capa. O nome é o Projeto e Desenvolvimento de Dispositivo de Monitoração Monofásico IoT para o Consumo de Energia Elétrica Residencial. Os autores foram a Aline Nayara Pereira, Ana Caroline Basque e Rodrigo José Piontekwicz. O problema foi o alto consumo de energia, né? E o objetivo era desenvolver um dispositivo de monitoração monofásico que para esse consumo da energia elétrica residencial, no caso, né, de uma casa, tá. Então foi desenvolvido uma interface mobile, tanto mobile quanto desktop, mas ele não deu exemplo do desktop no arquivo. Tá aqui o do mobile, onde era feito um login na rede. E a partir desse login ele seria encaminhado para outra interface que seria feito um monitoramento. Alguns dos materiais utilizados foram S32, relés, e isso tudo foi feito no painel central de rede elétrica da casa. Para verificar se esse monitoramento, né, no caso aqui ele não estava fazendo controle, estava apenas monitorando os gastos de cada dispositivo,
Então, para saber se estava coerente, se o dispositivo que ele colocou lá, implantou no sistema da rede elétrica da casa estava funcionando de forma correta, ele fez o uso de um multímetro e criou essa tabela comparativa aqui, que era feita entre a medição do multímetro e a medição feita pelo dispositivo que foi criado. A partir disso, né, foi notado que nem sempre ele era tão preciso, a medição que ele fazia era em miliampere e a medição do multímetro em ampere. Então, por exemplo, aqui o multímetro estava medindo 0,74 amperes e já o dispositivo estava medindo 0 miliamperes. Mas em alguns outros momentos ele era até um tanto preciso, como nesse momento aqui que estava medindo 2,77 amperes, aqui estava medindo 2.771 miliamperes, certo? Então, no geral, em uma escalabilidade assim como posso dizer, componentes que usem maior carga elétrica, ele seria bem utilizado para fazer esse monitoramento. No caso desse artigo, não foi feito controle e apenas um monitoramento via rede elétrica com o dispositivo IoT. Esse é o meu terceiro artigo e último, que é sobre o desenvolvimento de um sistema de automação residencial baseado em IoT para controle de monitoramento de dispositivos elétricos. O autor, no caso a autora, foi Isabela Ferreira de Oliveira e o problema foi o alto consumo da energia elétrica. O objetivo era desenvolver um protótipo para automação residencial capaz de monitorar e controlar dispositivos elétricos por meio de uma aplicação em nuvem. Ou seja, diferentemente do outro, esse aqui, ele além de monitorar, ele iria poder fazer o controle. Então foi desenvolvida uma interface onde iria ser verificado cada componente, por exemplo, o componente, o dispositivo que fosse feito para verificar, fazer um monitoramento daquela peça, por exemplo, que ele usou aqui no artigo foi uma lâmpada, onde ele media a corrente, a tensão, a potência e quando ela era ligada e desligada. Esse ligar e desligar também era feito pela interface e a partir disso foi possível fazer o monitoramento, por exemplo, do gasto e da escalabilidade dessas variáveis, que no caso seria a corrente, a tensão e a potência. E foi verificado que foi feito com sucesso, mas que poderia ser implementado numa interface mais aplicável, justo que ele fez utilizando a nuvem uma interface mais simples, apenas para comprovar como era feito esse gasto de energia. No geral era isso, professor. Esses foram os 3 artigos que eu tinha para apresentar. E eu espero que tenha dado tudo certo.